Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 1º de maio de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será os 2.300 dias e o tempo do fim. Quando nós pensamos sobre a profecia dos 2.300 dias anos, que é simplesmente a maior profecia contida na Bíblia em termos de tempo, estamos falando aqui de 2.300 anos, desde o tempo em que Daniel havia recebido essa mesma profecia, um pouquinho depois, talvez, até o momento em que essa profecia se cumpriria. Claro, como já vimos na lição de ontem, os 2.300 dias têm a ver com a datação do momento em que o juízo começaria no céu. Agora, algumas pessoas, e você com certeza vai, se fizer uma pesquisa rápida na internet a respeito do tema, você já vai descobrir, muitas pessoas acabam tentando fazer a aplicação desses 2.300 dias há algum tempo mais tarde do tempo de Daniel, na época de Antíoco Epifânio, que acabou um rei Seleucida, que foi rei também naquela região de Jerusalém e fez muitas atrocidades, profanou o templo, entre outras coisas. Entretanto, nós não encontramos respaldo para esse tipo de aplicação por uma razão muito simples. Quando Daniel ele vai receber as informações do anjo relacionadas à aplicação dos 2.300 dias, o anjo vai deixar claro que a aplicação dessa profecia é para o tempo do fim, não é para esse tempo. Quando você pega o próprio contexto do que havia sido revelado por Daniel, Daniel ele vê a sucessão de reinos. Agora, através de alguns animais. Lá no capítulo 2, ele tinha tido uma visão parecida da sucessão de reinos, mas baseados nos metais da estátua. Agora, ele vai ter, no capítulo 8 especificamente, ele vai ter ali uma visão onde ele terá uma série de... E no capítulo 8, ele vai ter agora uma visão onde ele vai ver uma série de animais representando a mesma sucessão de reinos. A coligação dos Médios e dos Persas, a Babilônia, a coligação dos Médios e dos Persas, a Grécia, Roma. São símbolos diferentes, mas a ideia é a mesma, é uma progressão. E a ideia do cumprimento dos 2.300 dias anos, ela é apresentada como sendo posterior a Roma, que é o último dos impérios, e ao mesmo tempo a Roma vista dentro do contexto como o chifre pequeno que falaria abominações contra o próprio Altíssimo, e que nós não temos tempo aqui para poder desdobrar todos os detalhes da profecia, mas que representa Roma em suas duas fases, tanto na fase imperial como também na fase papal, ou seja, a Roma cristã, que acabou se apostatando dos caminhos do Senhor Deus e acabou seguindo as instruções do próprio inimigo do Senhor. Durante esse trimestre, em algumas lições passadas, já falamos sobre o mesmo tema. A igreja entrou num processo de apostasia e passou, inclusive, até a perseguir o povo de Deus. Roma, portanto, está sendo apresentada nas suas duas dimensões. E quando a profecia dos 2.300 anos vai ser apresentado, o cumprimento dela, ou seja, o encerramento desses 2.300 anos é apresentado como posterior à época do chifre pequeno, que é apresentado aqui em Daniel capítulo 8, o que nos leva obrigatoriamente a um período posterior aos 1.260 dias anos, que é uma outra profecia, nós já falamos sobre ela também aqui nesse trimestre, que seria o período em que a própria igreja teria autoridade civil e religiosa para perseguir o povo do Senhor, que vai terminar especificamente em 1798, que é o período no qual Napoleão Bonaparte vai invadir o Vaticano
vai destituir o Papa e tirar dele o poder civil. E agora, o que vai acontecer, o tempo do fim, portanto, vai ser em algum momento posterior a 1798. A Bíblia vai estabelecer alguns sinais que marcariam o início do tempo do fim. O fato é que o momento do julgamento teria que ser posterior à época do chifre pequeno. Então, tentar colocar a profecia dos 2.300 dias-anos como dias literais, lá na época do Antíoco Epifânio, não cabe dentro de um estudo mais alargado. Até porque essa profecia seria para o tempo do fim. Depois que todos os impérios passaram, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma na sua fase imperial e na sua fase papal, aí depois desse processo é que o juízo começaria no céu. Você percebe nitidamente que na perspectiva da didática utilizada por Deus para poder mostrar o desdobramento dessas coisas todas, você tem reinos que tiveram grande poder e autoridade. A própria Babilônia dos dias do Daniel, a coligação dos médios e dos persas, que Daniel também teve a oportunidade de poder viver nos primeiros anos desse império. Depois, o Império Grego, ou Greco-Macedônico, foi também um império tremendo. O Império Romano foi também um império expansionista, sangue sedento. Esses impérios, um sucedendo o outro, Daniel com certeza olhando para isso tudo e dizendo, mas então, e seria depois, pegando agora a própria ideia da estátua de Nabucodonosor, lá no capítulo 2, nos dias dos pés da estátua, depois, portanto, da Roma na sua fase imperial e fase papal, nos dias dos pés da estátua, a Europa dividida, depois da invasão dos bárbaros, depois que todo esse poderio passasse, é que uma pedra cortada sem auxílio de mãos esmiuçaria, caía nos pés da estátua e esmiuçaria toda a estátua e o reino de Deus encheria toda a terra. O que agora Deus está tentando mostrar para Daniel, você percebe que tem uma progressão. Ele vai mostrando mais elementos agora. O que Deus está tentando mostrar agora no capítulo 8 é que antes que o reino de Deus enchesse toda a terra, através da sua glória, aconteceria um processo de julgamento que começaria no final dos 2.300 dias-anos. O Senhor Deus é alguém realmente tremendo, ele se importa com os detalhes no contexto da profecia. Ele não deixa o seu povo no escuro. E essa é uma boa notícia para você e para mim. Portanto, quando olhamos e paramos para poder pensar que, e nós veremos no decorrer dessa semana, qual foi a data específica do início do julgamento no céu, mas podemos dizer que já foi há muito tempo. Estamos verdadeiramente no final do tempo do fim. Que tipo de pessoas deveríamos ser nessa época? Como deveríamos viver? Eu pego carona naquilo que Pedro falou. Ele diz, deveríamos viver em santo trato e piedade, aguardando e apressando o dia do Senhor. Eu quero orar pedindo a Deus para que me ajude a viver nesse tempo solene, dessa maneira, aguardando e apressando o dia da vinda do Senhor Jesus. Você não quer se unir a mim nessa oração? Entretanto, antes de podermos orar por isso, eu quero te convidar para vir comigo para a nossa comunidade de oração, para selecionarmos alguns pedidos e orarmos por aqueles que enviaram seus pedidos para nós. A Vera Souza, ela diz, bom dia, irmãos, bom dia, pastor Samuel Camilo, bom dia, irmã Vera, obrigado por estar estudando conosco. Ela diz, peço oração pela Marcela, minha sobrinha, ela precisa de um trabalho. Nós vamos estar orando para que as portas se abram para ela. A Elisângela Marques, ela diz, bom dia, irmãos, peço orações pela minha amiga Elda, está passando por várias provações, teve um AVC, está esperando uma vaga na UTI. Peço orações também pela minha filha, que ainda é jovem e tem enfrentado sérias provações, que ela vença. Vamos orar por isso, irmã Elisângela. A irmã Edilza Eusório, ela menciona, bom dia, irmãos, Deus abençoe a todos nós, em todos os dias. E é uma bênção poder viver mais um dia e que nós o vivamos na presença de Deus. Peço oração pela minha família, vamos orar por ela sim. A Maria da Glória Santos Oliveira,
Ela também deseja aqui um bom dia a todos e ela pede oração por si mesma e ao mesmo tempo por sua casa, por sua família, inclusive pelo esposo que é viciado em drogas e que tem enfrentado grandes dificuldades e trazendo grandes dificuldades para a própria família. Nós vamos estar orando aqui por esses pedidos. Obrigado, Senhor Deus, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, tem paciência conosco e ao mesmo tempo que não nos deixa no escuro em relação às profecias. Sabemos que estamos vivendo os dias que antecedem o aparecimento de Jesus. Sabemos que nesse momento o julgamento está acontecendo no céu. Ajuda-nos a vivermos aguardando e esperando e aguardando e ao mesmo tempo apressando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos também, Pai, que ouça os pedidos que aqui fizemos, bem como todos os demais que ficaram lá no coração dos seus filhos. Derrama uma bênção agora, Pai, sobre cada um deles. Nos ajude a viver no Teu caminho, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?